A paz do Senhor a todos. Nesta noite eu quero deixar uma reflexão para a nossa meditação, que fica em Tiago 2, a partir do versos 14. Amém? Que nós possamos meditar nessa passagem para nós entender o que é que Deus ele quer revelar aos nossos corações. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esta reflexão, nessa passagem, Tiago vai destacar a ação como necessária para alcançar a salvação. Ele chega a afirmar que a fé sem as obras é morta. O que é as obras, irmão? As obras, elas são as nossas ações, nossas práticas, né? Nós temos que entender que para que nós venhamos sermos reconhecidos como filhos de Deus, nós precisamos, é necessário nós provar a nossa fé em ação. O Senhor afirma que devemos mostrar a nossa fé. Ou seja, vamos ter que provar em ações, né? Vamos aqui dar exemplo. Se amarmos, temos que demonstrar em ação. Ou se não demonstrarmos, vai ficar somente em uma palavra, amor. Se amamos a mamãe, o papai, irmãos, é necessário demonstrar para que eles sintam. Se não for provado, vai ficar somente de boca. Se dissermos que cremos no Senhor, estamos afirmando a nossa fé. E se temos fé, o Senhor quer que provamos a nossa fé. Como podemos provar a nossa fé? Quando amamos, sabemos que passamos a ter uma intimidade maior. O que é intimidade? É um conhecimento profundo, é passar a entender um ao outro, é ter um pouco mais de aproximação, é estar presente, é estar perto. É uma intimidade. Quando nós passamos a amar alguém, é porque nós passamos a ter uma intimidade com aquela pessoa. Seja lá com um filho, seja lá com um marido, seja lá com qualquer pessoa que entrar nas nossas vidas. Para que esse sentimento ele venha a ser gerado, nós precisamos ter uma intimidade, né? Não exatamente que quando a mãe ela vai gerar um filho, ela já ama o filho. Ela passa a amar por conta que o filho está gerando no seu ventre. Mas se aquela mãe ela decide a entregar o seu filho a uma mulher que não gera, aquele amor quem vai passar a sentir é aquela mulher que está a cuidar. Aquela mulher que passa a ter o cuidado, aquela criança que vai estar no cuidado daquela mulher, é que aquele sentimento vai ser gerado. Ou seja, para nós amarmos,
Nós temos que ter uma aproximação, nós temos que ter uma intimidade, nós temos que conhecer. E a palavra do Senhor não é diferente. Para que nós possamos provar a nossa fé, nós temos que primeiramente ter uma intimidade com Deus. Nós temos que conhecer a Deus, nós temos que passar a entender, guardar todos os seus mandamentos e mostrar em ações a nossa fé. Que o Senhor, Ele nos ensina, Ele nos orienta. Na sua palavra vai ter toda a orientação, vai ter tudo que o Senhor, Ele requer de cada um de nós. Pois daí é que vai ser gerado as nossas obras. É fazer a vontade do Senhor, é fazer os seus mandamentos. Nós temos que provar a nossa fé em ação. Que adianta eu estar na casa do Senhor e dizer que creio no Senhor, mas se as minhas obras mostram o amor mundano, não faz sentido, irmãos. Nós temos que buscar a presença do Senhor e mostrar as nossas obras de acordo com a sua palavra. Pois o Senhor, Ele fala nessa palavra que todo aquele que disser que crê, que tem fé, mas que se não tiver as obras que demonstra, para nada vai servir. O próprio Deus, Ele fala nessa palavra que os demônios, eles não só creem, mas eles estremecem, certo? Mas eles não obedecem a Deus. Pois assim é todo homem que disser que crê, mas que não obedecer e não praticar, não demonstrar sua fé, para nada vai servir para Deus. Que nós venhamos ter cuidado, que nós venhamos buscar mais no Senhor o que Ele requer para nossas vidas. Não adianta nós dizermos ter fé se nós não provarmos. Não adianta nós falarmos de amor se nós não amarmos. Não adianta se eu falar do trabalho do Senhor se eu não trabalhar na obra. Precisamos mostrar aquilo que a palavra do Senhor requer de cada um de nós. Nós temos essa responsabilidade, certo? O Senhor, Ele requer, aqui na sua palavra, Ele nos orienta, que nós venhamos ter cuidado, que nós não venhamos achar que a nossa fé, ela vai nos salvar, porque não vai. O Senhor, Ele afirma na sua palavra, pois aquele que provar a sua fé, esse sim será salvo. O Senhor, Ele fala aqui no 20. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bens vê que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ou seja, o Senhor, Ele quer dizer que a fé e a obra, ela tem que estar juntas. Não adianta eu ter as minhas obras e não ter a minha fé. Pois todo aquele que acha que pratica o bem, mas não obedece à sua palavra, esse está descartado. E aquele que diz que tem a fé, mas não prova nas suas obras, esse também será descartado. Então, que nós possamos entender que a fé e a obra, ela tem que andar junta. O Senhor, quando Ele fala na sua palavra que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele cresce
não viesse a perecer, mas viesse a ter a vida eterna. O Senhor, ele provou, o próprio Senhor, ele provou o seu gesto de amor em obras, em atitude, enviando o seu único filho para morrer naquela cruz, para nos dar a vida. Que nós possamos entender essa mensagem, que não adianta eu buscar do Senhor e guardar para mim, que eu buscar do Senhor e não praticar. Não adianta eu pregar se eu não viver, pois o Senhor irá cobrar. Que cada um de nós possamos entender o que o Senhor ele requer de cada um de nós. Precisamos sim ter fé e as obras têm que estar conosco, nossas ações. Nós precisamos amar como a nós mesmos. Nós precisamos sim renunciar ao nosso eu, fazer a vontade do nosso Pai, que nós possamos entender que não é mais nós, mas é a sua palavra em nossas vidas. Amém? Assim eu agradeço a todos, em nome de Jesus.